O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, o Senhor nos pede para vivermos sem medo. No entanto, com muita frequência sentimos medo. Os motivos são diversos. Medo da violência e da debilidade da saúde, realidades que tocam a duração de nossa vida terrena. E já refletimos anteriormente como somos apegados à vida terrena mais do que buscamos a eternidade feliz. Medo diante dos problemas financeiros, realidades que tocam a qualidade de nossa vida terrena. E também já refletimos outras vezes como criamos dependência de realidades que não são essenciais para a nossa vida. No entanto, quero destacar outras questões sobre as quais nos deteremos um pouco mais. O medo de falar de Deus e de se apresentar e viver como cristão. Por vergonha. Vergonha de Deus, vergonha da Igreja Católica, vergonha da doutrina. Portanto, diante da vergonha, medo do que vão achar de nós como cristãos, com a doutrina que professamos, que alguns têm a coragem de dizer que discorda, que não é bem assim. Medo de falar a verdade. Isso é muito recorrente. Medo de falar a verdade. Não pode falar a verdade porque vai magoar. A mentira, tantas vezes, é só para não magoar. E digo, deveríamos ser capazes de ouvir a verdade e acolhê-la e lidar bem com ela, mas recorrentemente preferimos ser iludidos. E por vezes sabemos que estamos sendo iludidos e preferimos isso. Medo de falar a verdade para evitar um conflito.
o outro então ficando chateado, vai acabar gerando um conflito. Escuto muito isso nas confissões. É para evitar um conflito, para evitar um desentendimento. Mas então, o seu relacionamento tem que ser na mentira para que tenha paz? Acha que o relacionamento de amizade, de namorado, de noivado, de casal, casado, precisa estar ancorado na mentira para ter paz? Ou para ter ausência de conflito? Medo de falar a verdade para obter vantagens. Na verdade, de perder privilégios, status, uma posição mantida na mentira, facilidades conquistadas na mentira, e por isso então medo de dizer a verdade, medo de ser honesto. Em meio a um país corrupto, que a corrupção é experimentada do mais pobre ao mais rico, muitos têm medo de ser honesto. Acaba não querendo ser diferente. A desonestidade acabou se naturalizando entre nós, desde o adolescente, do jovem que cola e que acaba sendo ridicularizado se não fizer, a um profissional em seu ambiente de trabalho. Todo mundo faz. E o cristão, tantas vezes, tem receio de ser diferente. E acaba sendo corrupto, como tantos de nossa sociedade o são. Essa semana, fui procurado por uma pessoa, online, por meio das redes sociais, uma pessoa que conheci há 8 ou 9 anos atrás, e nunca foi uma pessoa tão entregue à fé, à religiosidade, mas participava assiduamente. E eu convidei para ela participar da missa hoje, espero que esteja ouvindo. E essa pessoa então, depois acabou se afastando, pelo menos a ideia que eu tenho, porque perdemos contato. Mas mesmo depois de tanto tempo sem contato, me encontrou pelo WhatsApp para apresentar uma questão. Uma pessoa próxima lhe pediu uma ajuda em uma realidade errada. E o dilema era ajudar a pessoa amiga que lhe pediu uma ajuda em meio a uma situação de desespero, ou negar a ajuda por causa da sua consciência, por saber que o que foi pedido é errado. Esse era o dilema. E eu fui surpreendido pela consulta dessa pessoa. Fiquei muito feliz pela consulta, mas surpreendido. E eu, resumindo, respondi para essa pessoa que nenhum relacionamento justifica a cumplicidade no erro. Nenhuma amizade justifica a cumplicidade no erro. Então, deveria dizer não, sem juízos, sem condenações para com a pessoa, mas dizer não. E ela falava, mas aí ela pode não querer mais manter amizade comigo. E eu disse, isso sempre será um risco para quem quiser viver de forma coerente. Coerente com a verdade, coerente com a sua consciência. Nessa breve troca de mensagens, eu não falei de religião. Eu falei apenas
de princípios. Muito mais para um discípulo de Jesus. A questão é como não haverá de chamar a atenção um discípulo de Jesus em ambientes marcadamente paganizados, em que predominam valores como o econômico, da estética e do prazer. Como um cristão com seu conjunto de doutrina, com o entendimento da palavra, o entendimento da vontade de Deus, em meio a um ambiente paganizado, marcado pela economia, pelo prazer, pela estética, não irá chamar a atenção? O nosso estilo de vida deve fazer com que destoemos do que habitualmente é aceito, experimentado e vivido pelas pessoas. Ser cristão é trilhar um caminho de conversão, um caminho de adequação a Jesus Cristo. E isso vai te fazer uma pessoa diferente, isso vai te fazer destoar em meio à sociedade. Qual a grande consequência de nos portarmos com coerência como cristãos? De regra, alguma calúnia, alguma difamação, o afastamento de alguma pessoa próxima. Aqui no Brasil, com liberdade religiosa por enquanto, é só isso. Alguma calúnia, alguma difamação, alguém que era próximo no erro e agora não será mais próximo. É só isso que pode acontecer. Jesus disse no Evangelho: nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O erro, a mentira, a falsidade, uma hora virá à tona. Portanto, não vale a pena alimentar nossas decisões no erro, na mentira, na ilusão. Imagine só negar a Deus, falar mentiras, ser desonesto, por medo de desagradar alguém, ou por medo de perder algum relacionamento, de amizade, de namoro, de noivado, de matrimônio que seja. Essa semana tem um outro exemplo muito oportuno. Sarah Winter presa. Aquela mesma que fez um vídeo aqui em frente à Matriz, 2 anos atrás, para a campanha que ela fazia para deputada federal, dizendo que eu era socialista, comunista, agressor. O vídeo viralizou e eu fiquei semanas atendendo e respondendo ligações e mensagens de autoridades religiosas, de muitos conhecidos, enfim. E agora está presa. E parece não haver muito dúvidas, para alguém de bom senso, que a pessoa é um tanto quanto desequilibrada. Então, nada há de encoberto que não seja revelado. Se alguma vez optarmos por nos calar, que seja refletidamente um ato de prudência ou um ato de caridade, mas nunca um ato de covardia. Se algum momento tivermos que dar um passo atrás, se algum momento tivermos que recuar, que seja por prudência ou por caridade, mas não por covardia, não por cumplicidade no erro.
como cristãos, o que somos, o que pensamos, o que fazemos, não pode ser algo escondido. Ouvimos Jesus dizer: o que vos digo em segredo, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Em outro evangelho parece ainda mais explícito. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, no alto, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E assim, como uma luz colocada no alto para que ilumine a todos, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É preciso que as pessoas encontrem Cristo na nossa vida. É preciso que as pessoas encontrem o Evangelho de Cristo na nossa vida. É preciso que a nossa vida seja uma apresentação do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus. Já que não leem a Bíblia, que encontrem a Sagrada Escritura na nossa vida, na nossa integridade, na nossa honestidade, na nossa caridade, no nosso ato de amor. E não podemos ter vergonha disso. Vivemos em um tempo que impera a mentira e a ilusão de todos os tipos. E por isso é tão necessário e ao mesmo tempo tão desafiador ser coerente, honesto e dizer a verdade aprendida de Deus, aprendida da fé. Quanto maior o desafio, mais importante é mantermos a coerência. Os cristãos, hoje em dia, possuem pouca estima, a tal ponto que parece ter vergonha de ser cristão, dizia no início. E por isso, muitos cristãos acham que precisam viver a sua fé escondida, recolhida apenas para si mesmo. Que não importa aos outros a sua prática religiosa. Está errado. A tua vida de fé deve brilhar como luz para iluminar todas as pessoas. As suas boas ações devem ser percebidas. Não fazemos para que vejam, no sentido de trazer para nós um reconhecimento, uma vaidade, mas para que encontrem Cristo em nós, para que leiam as páginas do Evangelho em nossa vida. Não tenhamos medo de perder, entre aspas, prestígio humano, nem falsas amizades ou relacionamentos enfermos. Repito, não tenhamos medo de perder, entre aspas, prestígio humano, falsas amizades e relacionamentos enfermos. Disse Jesus: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Primeira leitura, e com ela eu encerro. O Senhor está ao meu lado, diz o texto, ao nosso lado, como forte guerreiro. O Senhor está ao nosso lado. Se o Senhor está ao nosso lado,
O que temeremos? Que motivo temos para temer se o Senhor está ao nosso lado? Por isso a palavra, o Evangelho, por 2 vezes disse: não tenhais medo. E o motivo de não termos medo é a presença do Senhor em nossa vida. Não tenhamos medo. Coloquemos toda a nossa confiança em Deus. Coloque a tua confiança em Deus. Se você vive na mentira hoje, ou se você está habituado à mentira, vença o medo, supere a mentira. Conte a verdade. Fale a verdade. Se você tem relacionamentos que precisam ser alimentados por falsidade, então interrompa esses relacionamentos. Porque ninguém encontrará a felicidade e a paz na mentira. Que Deus te ajude. Que Deus me ajude. Que estando ao nosso lado, Deus ajude a todos nós a uma vida íntegra, honesta, em que possam encontrar Jesus sempre em nós, em nossas ações, em nosso comportamento e em nossas palavras.